Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Bem baixinho para não. Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Os irmãos encontraram? Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês lessem junto comigo o versículo 1. Eu sei que nós devemos ter aí várias versões, mas vamos ler juntos? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Agora vamos ler juntos o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amém? Dá para perceber o contraste entre o versículo 1 e o versículo 17? Rogo-vos que andeis de acordo ou de modo digno com a vossa vocação, e não mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. É intencional. A escrita, ela segue uma racionalidade. Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas ele está seguindo uma linha de pensamento. O Espírito Santo é inteligente, o Espírito Santo é racional, o Espírito Santo ele atua dessa forma. Então, eu queria que os irmãos percebessem o contraste que se estabelece entre o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 16, mas do versículo 1 com o versículo 17. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de que modo? Digno da vocação a que fostes chamados. Não mais andeis como andam os gentios. Como é que andam os gentios? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, Paulo está estabelecendo aqui um paralelo muito claro, um contraste muito claro entre aqueles que foram chamados por Deus para serem filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Qual que é o ponto crucial aqui da diferença entre os filhos de Deus, os chamados por Deus, e os vocacionados por Deus e os gentios? Qual que é a diferença crucial aqui? O contraste
da vontade de Deus com a própria vontade ou a vaidade dos próprios pensamentos. Quem Paulo está chamando aqui de gentio são aqueles que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem é que guia o gentio? Ele mesmo, o pensamento dele mesmo, a vontade dele mesmo, os seus próprios pensamentos. Mas quem é que guia esses que foram chamados por Deus? A vontade de Deus. O contraste aqui, como bem colocou Leomar, o contraste aqui é a vontade de Deus com a nossa vontade. Quem foi chamado por Deus, quem é de Deus, não cede aos seus próprios pensamentos, não cede à vaidade dos seus próprios pensamentos, não cede à vaidade das suas especulações, não cede às intenções do seu coração, não cede aos desejos próprios, porque está rendido, foi comprado, foi transformado, faz parte de uma nova criação, faz parte de uma nova geração, primícias da nova criação de Deus. Aleluia! Essa é a diferença. Então Paulo está dizendo: eu, o prisioneiro. Paulo está preso. Eu estou preso. E por que Paulo está preso? Vamos então aqui a algumas coisas interessantes a respeito dessa carta de Paulo aos Efésios. Éfeso foi o lugar onde Paulo mais gastou tempo trabalhando durante o seu ministério, durante as suas viagens missionárias. Foi nessa cidade de Éfeso onde Paulo ficou mais tempo. Quem sabe me dizer quanto tempo Paulo ficou aí em Éfeso? Não é pegadinha, não. Aproximadamente 3 anos, na cidade de Éfeso. Foi onde ele ficou mais tempo. O segundo lugar onde ele ficou mais tempo foi na cidade de Corinto. Por que ele ficou tanto tempo na cidade de Éfeso? Por que, irmãos, que ele ficou tanto tempo? Sendo que nos outros lugares passava, pregava o evangelho entre os judeus já maduros, amadurecidos, estabelecia uma liderança e seguia adiante. Pode manter o retorno aqui para mim, Danilo, que estava bom daquele jeito. Por que ele fica tanto tempo, 3 anos, nessa cidade de Éfeso? Oi? A Nina está dizendo combatendo a idolatria. O que mais? Oi? Dureza dos corações. O povo lá era duro. Paulo fica 3 anos em Éfeso por causa da posição estratégica da cidade. Ela é a principal cidade da Ásia Menor. Tanto é que durante esse tempo que Paulo fica em Éfeso, durante esses 3 anos, é dito que a partir dali, a palavra do Senhor se espalhou por toda a Ásia. Ou seja, era uma cidade extremamente estratégica. Pela localização, pelo poderio econômico, era extremamente estratégica porque era a capital da província da Ásia Menor. Onde está localizada Éfeso nos dias de hoje? Aqui fala Ásia Menor. Onde é que é a Ásia Menor hoje? Não sabem? Turquia. A Éfeso está localizado
no que hoje nós chamamos de Turquia. Não somente Éfeso, como todas as 7 igrejas ali do Apocalipse. Então está ali naquela região da Turquia. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, que em Éfeso ele lutou com feras. O que eu quero dizer que lutou com feras, com bestas, que a coisa foi bestial, sobre-humana? Porque aquela cidade, meus irmãos, ela era o centro de magia e de astrologia naquela região. As pessoas afluíam para aquela cidade por causa da magia, por causa da astrologia, por causa das adivinhações, por causa da feitiçaria. Aquela cidade era também conhecida por ser o centro do culto à deusa Diana, ou Artemis. Grande é a Diana, deusa dos Efésios. Quem foi que falou isso? Um ourives chamado Demétrio, que fazia pequenos nichos ou pequenos ídolos da deusa Diana. Afluíam multidões de pessoas ali para Éfeso. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de ir nesses grandes centros religiosos, como Aparecida do Norte, como aquela do México. Como é que chama a do México lá? Guadalupe. Eu estive lá visitando. É uma coisa estrondosa. O tamanho, as dimensões e a quantidade de pessoas que afluem para aquele lugar. 20, 30 mil pessoas. Numa celebração idolátrica contínua e ininterrupta. Assim era em Éfeso o culto a Diana. E durante esses 3 anos que Paulo está ali pregando o Evangelho, o Demétrio reúne todos os ourives e diz: olha, esse Paulo está acabando com o nosso negócio, esse Paulo está acabando com o culto aqui da deusa Diana. Se a gente deixar, ele vai quebrar a gente, vai quebrar o nosso negócio, e nós não vamos vender mais imagem para quem quer que seja. E suscitou ali um tumulto muito grande. Então, quando Paulo diz que ali em Éfeso lutou com feras, é porque essa luta tinha uma dimensão humana, mas também sobre-humana. Era contra a magia, contra a idolatria, contra todas essas coisas, a feitiçaria, esse engano. Tudo isso era uma luta terrível. Mas é ali também que tem o culto ao imperador. César era chamado de Quírios Augustus César, ou seja, divino Senhor Imperador César. Com 200 anos de domínio do Império Romano, eles conseguiram estabelecer uma ordem mundial, econômica, militar, uma estrutura mundial extraordinária. A famosa Pax Romana, que era mantida pela presença dos exércitos imperiais. Nunca aquele mundo viveu uma prosperidade tão grande debaixo do domínio do imperador. Por isso, chegaram a acreditar e atribuir ao imperador um culto dizendo que ele era um deus, ele era uma divindade. E eles chegam à conclusão de que ele era uma divindade a partir da ordem mundial que ele consegue estabelecer. Ele consegue estabelecer uma paz nos domínios do Império Romano, que pegava toda a Europa, o Oriente Médio, o norte da África, estabelece um domínio, a Pax Romana. E ele é considerado como o pai familiar, a felicidade que o imperador consegue dar às pessoas. Então ele era adorado
ele era divinizado. Aí eu fico pensando, irmãos, na luta que é você peitar uma estrutura mundial ordenada, organizada, que vive um tempo de prosperidade, de riqueza, de paz, e chegar para eles e dizer: César não é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Essa paz que vocês estão desfrutando não é nada comparada com a paz que Deus pode dar por intermédio de Jesus Cristo. Imagina, eu não sei como é que vocês pensam nisso, mas eu consigo imaginar você enfrentar uma quantidade numérica. É uma cidade inteira, é uma região inteira, é um império inteiro. É uma ordem mental, é uma estrutura, é uma organização, é uma ordem mundial, imperial, é uma fortaleza, é uma potestade. E você, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, na graça de Deus, pela fé, pela revelação de Deus, isso tudo é uma enganação, isso é mentira, isso é ilusão. A verdadeira paz, o verdadeiro senhorio, isso procede de Deus e de Jesus Cristo. É o que nos falta hoje. Tem muita gente hoje que está assoberbada, deitada debaixo de uma ordem mundial, achando que está aí gozando da paz, da felicidade, da prosperidade, transforma a prosperidade em Deus, transforma a prosperidade em bênção de Deus, e mal sabe que a verdadeira paz, ela procede da nossa reconciliação com Deus. A verdadeira paz, a verdadeira alegria procede da reconciliação com Deus. É por isso que Paulo diz em Éfeso: eu lutei com feras. Porque Paulo lutou com pessoas, Paulo lutou com ideias, Paulo lutou com ideologias, Paulo lutou contra o império, Paulo lutou contra uma ordem mundial estabelecida. Mas Deus, pelo poder do Espírito Santo, lhe deu a vitória. Agora, como é que você anuncia a vitória de Deus estando preso? Como é que você chega e diz: olha, esse império aí não é nada, essa ordem mundial aí é uma enganação, a verdadeira ordem é o reino de Deus, que vai ser estabelecido por meio de Jesus Cristo, o império romano não é nada. Mas espera aí, Paulo, você está preso, você está na cadeia, e quem te prendeu? O império romano. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Outra versão diz assim: rogo-vos, eu que estou preso por causa do Senhor Jesus. Eu que estou preso por servir ao Senhor Jesus. Paulo não está preso por haver transgredido uma lei moral, não está preso por ter usurpado qualquer direito de quem quer que seja, nem tampouco está preso porque ele é uma ameaça ao bem-estar social. Eu pergunto para vocês: por que Paulo está preso então? Por que ele está preso? Por quê? Por que ele está preso? Por que ele está preso? Ele está preso porque ele confronta essa ordem religiosa estabelecida, ele confronta essa ordem mundial, ele confronta essa estrutura de poder, ele confronta essa estrutura de governo, ele confronta essa estrutura política, dizendo que só tem um que pode reinar, que só tem um que pode dar a paz, que tem somente um que é digno de ser o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou esse homem, ele é muito iluminado e cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, ou ele é um doido varrido. O que vocês acham?
iluminado, cheio do Espírito Santo, da palavra de Deus, da revelação de Deus, para poder encarar tudo isso. Não é brincadeira, não. Fera. É bestial. É desumano, é sobre-humano enfrentar tudo isso. É exatamente isso que Paulo está enfrentando. A única razão pela qual está preso é por causa do Evangelho, por causa do seu ministério em favor dos gentios ou dos irmãos daquela região. Volta um pouquinho aí em Efésios capítulo 3, também no versículo 1. Efésios 3, versículo 1, o que está escrito aí? Por amor de quem? Por amor de vós, gentios. Paulo está falando aqui da nossa vocação como povo de Deus, mas também está falando da vocação dele. Paulo sabia que ele tinha um chamado especial da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram como é que foi o chamado de Paulo? Paulo está indo para Damasco para prender os irmãos que seguem a Jesus Cristo. E no caminho para Damasco ele é cercado por uma luz que o derruba do cavalo, ele cai e fica cego. E ouve uma voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas entra na cidade. Ele entra na cidade. Aí Jesus vai lá na casa do Ananias, servo de Jesus, fala assim: Ananias, vai lá na casa do fulano de tal, na rua tal, no número tal, porque lá Saulo está orando. E viu você entrar e impor as mãos sobre ele. Aí Ananias vira para Jesus e fala assim: Senhor, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Porque o senhor sabe quem é esse Saulo? Ele veio aqui para matar a gente, senhor. O senhor quer que eu perca o meu pescoço? Aí Jesus disse: não, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome entre o povo judeu, consequentemente, aos gentios e aos reis da terra. Então Paulo é chamado para anunciar o evangelho aos gentios. E esse Paulo que está preso, esse Paulo que lutou com feras, esse Paulo que peitou o império, esse Paulo que deu a vida para que o evangelho chegasse até os Efésios, agora ele está escrevendo para eles dizendo: eu que estou preso por causa do evangelho, eu que estou preso por amor a vós, eu tenho um pedido, é mais do que um pedido, é um rogo, é da alma, é das minhas entranhas. Eu quero rogar-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu fico pensando nessas coisas, eu falo: o Senhor Jesus é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Irmãos, tudo que nós fizermos por Jesus, por causa de Jesus, não é nada comparado ao que Ele fez por nós. Eu estou preso por causa de Jesus, eu estou preso por causa do amor a vós, e eu tenho um pedido para fazer para vocês, da minha alma: que vocês andem de uma maneira digna da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa? Para a gente entender essa vocação, nós temos que ir lá no capítulo 1. Que é o nosso chamado em Cristo. A base onde Paulo erige toda a sua teologia. A teologia paulina está baseada nessa expressão: em Cristo. Em Cristo
por meio dele, nele é que Deus faz todas as coisas. Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em... Deus tem derramado sobre nós toda sorte de bênção espiritual das regiões celestiais, se nós estivermos em Cristo. As bênçãos espirituais de Deus nos alcançam se nós estivermos em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo fez novo. Em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Quem que é esse nele aqui? Jesus. Antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo: eu rogo que vocês andem de acordo com a vossa vocação, de acordo com o vosso chamado, porque essa obra é uma obra que começou na eternidade. Nós estamos aqui nessa manhã cumprindo um propósito de Deus que começou na eternidade. Adorar Jesus aqui nessa manhã, adorar o Pai aqui nessa manhã, não é um esforço nosso, não procede de nós, mas estamos aqui porque essa obra começou na eternidade, antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, entendam isso, andem de acordo com essa vocação, andem de acordo com essa bondade de Deus que pensou em vocês antes do mundo ter sido formado. Antes da fundação do mundo, uma obra que começa na eternidade, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, uma obra que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá na eternidade, antes do mundo ter sido criado, antes do ser humano ter sido criado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão lá confabulando como é que vai ser esse plano de resgate dessa humanidade que vai cair. Meu Pai, é isso que Paulo entendeu. Esse é o mistério que ele compreendeu. O Pai escolhe, o Pai adota-nos segundo a sua boa vontade, para a sua glória, no amado que é Jesus. É uma obra que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua bondade, segundo a sua boa vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu sou de Deus, não sou do mundo. Eu pertenço a Deus, porque Deus pensou em mim antes de criar o mundo. Eu faço parte dessa geração de Deus, dos filhos de Deus, adotados por Deus, num plano eterno de Deus. Deus faz esse plano para o louvor da sua glória. Deus faz esse plano de resgate para
o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, para nós aqui, quando formos adorar a Deus, não só cantando, mas no silêncio do nosso quarto, no nosso culto congregacional, como nós estamos aqui, quando eu for adorar a Deus, eu adore com entendimento, dizendo: Pai, eu não mereço, Senhor, por que o Senhor me amou tanto, de tal forma e de tal maneira? É por isso que eu fujo do pecado, irmãos. Eu não fujo do pecado com medo do inferno, simplesmente. Eu não fujo do pecado com medo de Deus retirar as bênçãos dele de sobre a minha vida. Eu fujo do pecado porque eu nunca encontrei um amor tão extraordinário, tão grandioso quanto esse amor de Deus. Se esse amor de Deus não for suficiente para me apartar do pecado, nada mais me apartará. Se esse amor de Deus, esse entendimento de que Deus me amou antes da fundação do mundo, não me posicionar como um filho de Deus, em amor, em gratidão, em serviço, em retidão, nada mais vai fazê-lo. Nada mais. O Pai, por causa do seu amor, por causa da sua graça, segundo a sua boa vontade. Ou vocês acham que Deus foi pego de surpresa quando o homem pecou? Ah, que pena, olha aí, filho, olha aí, Espírito Santo, criamos um homem, olha que desgraceira que esse homem virou, não devia ter criado homem, o que nós vamos fazer agora? Não, antes da fundação do mundo, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um plano de resgate, Deus tem um plano de redenção. Esse resgate de Deus, essa redenção de Deus, acontece por meio de Jesus. Versículo 6, Deus faz isso para louvor da glória da sua graça. É para eu chegar diante de Deus e me prostrar: Senhor, nunca encontrei tamanha graça, Deus, nunca encontrei tamanho favor, Deus, nunca encontrei tamanho amor, não existe amor tão extraordinário, tão grandioso quanto o amor do Senhor. É o sentimento do filho pródigo. O filho pródigo volta para a casa do pai, chega diante do pai e diz: Pai, me trata como escravo. E o pai diz: Não, você é meu filho. Por favor, eu não sou digno de ser chamado filho, eu quero ser tratado como escravo pela loucura da vida que eu vivi. E o pai diz: Não, você é meu filho. Eu sinceramente não entendo essa teologia vagabunda gestada nas profundezas do inferno, de alguém que chega diante de Deus achando que pode reclamar qualquer coisa que seja diante dele. Não leiam a Bíblia? Não leem a Bíblia? Pai, me trata como um servo, me trata como um escravo. Não. Por disposição do Pai, por amor do Pai, por decisão do Pai, eu te trato como filho. Você é meu filho, mas o meu sentimento é de servo. O meu sentimento é de alguém que não merece tanta bondade. O meu sentimento é de alguém que foi alcançado por uma graça tal que arrebentou o meu coração. O meu sentimento é de que essa graça me invadiu de tal forma, de tal maneira que mudou completamente a minha vida. Por isso eu posso morar aqui, posso morar em Belo Horizonte, posso morar nos Estados Unidos, posso morar no lugar que for. Meu coração foi tocado, meu coração foi invadido por essa graça, por esse grandioso amor. Todas as vezes que eu me prostro diante de Deus, o sentimento há de ser o mesmo. Eu não mereço, eu não sou digno. E Deus diz: é verdade, você não merece, você não é digno, mas eu quero te dar. Eu vou andar descalço, eu não sou digno, eu vou andar como os servos, os escravos aqui andam. De jeito nenhum, eu vou botar uma sandália nos seus pés. Eu vou usar as mesmas roupas que os escravos usam, Senhor, por favor. De jeito nenhum, traga uma roupa para ele e bota uma roupa de filho. Sandálias, roupa de filho, anel no dedo, porque você é
meu filho. Glória a Deus. O sentimento, irmãos, não é daqui para lá, mas é de lá para cá. O sentimento não é daqui para lá, sou filho do rei, sou filho do Deus. Não, o sentimento daqui para lá é, não sou digno de ser tratado da forma como o Senhor me trata. Só tem um que é digno, que é o teu filho unigênito, que é Jesus. Eu não sou digno. O sentimento daqui para lá é esse. Ou se esqueceram do publicano e do fariseu. É o fariseu que levanta a cabeça e vai daqui para lá. Oh, Deus, como eu sou bom. Está vendo aí, Senhor? Eu não sou como esse desgraçado desse publicano. E o publicano está lá batendo no peito. Ah, Senhor, eu não sou digno nem de levantar a minha cabeça, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Aí Jesus disse, aquilo lá desceu justificado para a casa dele. Aquilo lá alcançou a graça de Deus. É assim que as Sagradas Escrituras ensinam. Essa é a fonte verdadeira, genuína. O sentimento daqui para lá é esse. É do filho pródigo. O sentimento daqui para lá que move o coração daquele que foi alcançado pela graça de Deus é: Senhor, tudo que sou o que sou por causa da Tua graça. Senhor, eu não mereço absolutamente nada, e não mereço mesmo. Mas aí o Pai diz, você realmente não merece, mas eu quero me agradar em derramar sobre você o meu amor, a minha graça, o meu favor, o meu Espírito, a minha salvação, a minha redenção. Aí o meu coração explode de verdadeiro louvor e de verdadeira adoração, por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus, por causa da bondade de Deus. É o Pai que, segundo a sua boa vontade, nos chama, nos alcança, nos redime. É Ele, a ação é dele, procede de lá para cá. E não é da agora, não. Há muitos anos estava ouvindo o pastor Russell Shedd, ele dizendo que quando nós nos achegamos a Jesus, a gente pensa, e todos nós pensamos, né, que foi eu que abri a porta da salvação. E é assim mesmo. A gente pensa assim, foi eu que abri a porta da salvação, eu que aceitei Jesus, né, eu que passei pela porta. E depois que a gente passa pela porta, está escrito lá nos umbrais, com amor eterno eu te amei, e com laços de bondade, com laços de benignidade eu te atraí. Você se lembra como é que você chegou a Deus? Você se lembra como é que você se achegou à salvação? Você se lembra como Deus te cercou, como Deus fez as coisas acontecer? Às vezes alguns foi pela dor, outros foram por circunstâncias adversas, mas olhando para trás, todos nós nos apercebemos que esses laços de Deus, essa graça de Deus, esse favor de Deus foi nos cercando, nos puxando, nos aproximando, até nos jogar para dentro da salvação. Essa é a vocação, esse é o chamado. Aí vem no versículo 7, no Filho nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. O que é remissão? Eu estava lendo há algum tempo atrás, não se chateiem comigo. Spurgeon é do século XIX, final do século XIX. E ele tinha um seminário para formar obreiros. Quando aqueles obreiros chegavam no seminário, ele fazia uma pergunta: a salvação é por livre-arbítrio ou é pela eleição? O sujeito que não sabia responder, ele fala: você tem que voltar para a escola dominical.
Hoje nós não sabemos o que é redenção. Não quero te humilhar com isso. Eu só quero te desafiar. Chega lá na sua casa, pega a sua enciclopédia, pega a Bíblia comentada e lê lá o que é redenção para entender o que Deus fez por nós. É por isso que às vezes a nossa adoração ela é superficial. A adoração não estou falando em cantar, não. Adoração estou falando da forma como nós nos relacionamos com Deus. Adoração é a forma como nós nos aproximamos de Deus. Nós não entendemos o que é redenção, mas o que é remissão? O que é remissão? Né? Falei agora, todo mundo fica assustado, né? Oi? Perdão, mas a palavra remissão, de remir, é a ideia de resgatar, de pagar. O cerne da palavra aqui é pagamento. Então, Jesus pagou pelos nossos pecados. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus não é porque nós conquistamos isso, ou porque nós somos bons, ou porque nós fazemos isso, aquilo, aquilo outro. Não. É por causa do sangue de Jesus. Nós fomos remidos. Os nossos pecados foram pagos. A dívida, a nossa dívida, não foi simplesmente esquecida, não. A nossa dívida foi paga. Todos nós éramos devedores diante de Deus. Lembra daquele jantar que Jesus foi convidado por um homem muito distinto naquela cidadezinha? Aquela cidadezinha pequena, aquela aldeia, um daqueles homens nobres e distintos daquela cidade convidou Jesus para um jantar. E Jesus foi para o jantar, e o homem satisfeito, né, feliz, estou recebendo aqui um homem de Deus, um profeta de Deus. Aí Jesus está lá sentado para o jantar. De repente entra naquela sala uma mulher, ajoelha nos pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus, chorar, esfregar com os cabelos, e o nobre, o anfitrião, foi ficando desconfortável com aquela situação. Aquela mulher que beija, que lambuza, que esfrega nos pés de Jesus, fala: meu Deus do céu, o que os vizinhos vão pensar de mim? Acabou a minha moral, queimei meu filme. Eu chamei esse homem aqui pensando que ele era um homem de Deus, que ele era um profeta, e agora que vexame, essa mulher aí esfregando os pés dele. Se ele fosse um homem de Deus, ele saberia que essa mulher era uma mulher pecadora. Aquela mulher, sabe qual que é o nome dela? Pecadora. Nem cito o nome dela. Na cidade, ela é conhecida e reconhecida como a pecadora. Aí Jesus, pelo Espírito Santo, que sonda os corações, vira para ele e fala assim: irmão, quero te fazer uma pergunta. Pois não, senhor, faz a pergunta. Haviam 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Nenhum dos dois. Nem o que devia 500, nem o que devia 50. E ambos foram perdoados. Qual que você acha que vai ficar mais grato? Qual que você acha que vai ter mais gratidão dentro do coração? Qual foi a resposta dele? Está em Lucas. Julgo que aquele que foi mais perdoado. Quanto mais perdoado nós nos sentimos, quanto mais nós entendemos o quanto nós somos pecadores, quanto mais nós entendemos o quanto nossa dívida era impagável, mais gratidão, mais rendição, mais a gente lambuza os pés de Jesus, mais a gente agarra nos pés de Jesus, mais a gente beija os pés de Jesus, mais a gente esfrega o cabelo nos pés de Jesus, fala: oh, Jesus, obrigado, eu não tinha como pagar. Eu não tinha como pagar. Agora, quando eu vejo crente arrogante, triunfalista, soberbo,
sei lá, se foi perdoado dos pecados dele, eu acho que ele nunca entendeu quão pecador ele era. Por isso não tem gratidão e não desfruta de graça de Deus, não. Simão, 2 devedores. Um devia 500, um devia 50. Essa é a moral da história? Não. A moral da história é que nenhum dos dois tinha como pagar. Ninguém tem como pagar. Ninguém tem como resgatar a sua alma. Só tem uma forma de sermos resgatados, é pelo sangue de Jesus. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, está ali, na eternidade. Para a gente poder entender, os teólogos chamam de eternidade passada, eternidade presente, eternidade futura. Isso é pedagógico, não é? Mas na eternidade passada não tem nada criado. Aí Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão lá confabulando. Olha que beleza, nós vamos criar o homem. Nós vamos estender a nossa comunhão para um ser criado menor do que nós, mas a nossa imagem, a nossa semelhança. E aquilo alegra o coração da Trindade, do Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se alegram com a criação do homem. Mas esse homem vai nos trair. Esse homem vai virar as costas para nós. Se alguém aqui já foi traído, já tomou uma facada nas costas, sabe que trem terrível é isso. Esse homem vai nos trair, esse homem vai virar as costas, isso lá na eternidade. Aí Deus diz assim, mas nós podemos resgatá-los, nós podemos redimi-los, nós podemos fazer desse homem que vai cair, desse homem caído, nós podemos fazer uma nova criação, nós podemos fazer uma nova geração, nós podemos restaurá-los, nós podemos transformá-los, nós podemos redimi-los, nós podemos resgatá-los. E desse homem caído, desse homem perdido, desse homem traidor, desse homem que vira as costas, nós vamos formar uma nova geração que vai ser as primícias da criação dessa humanidade caída. Sou eu, é você, se está em Cristo, se está em Jesus. É de mim que Deus está falando lá na eternidade. É do meu resgate que Ele está falando lá na eternidade. Eu faço parte dessa nova criação de Deus, dessa nova geração. Por isso que está escrito, se alguém está em Cristo, é o quê? Não gosto dessa versão. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova geração. A nova criatura dá a ideia de individualismo, a nova criação dá a ideia dessa nova geração, desse novo povo, dessa igreja redimida, desse povo de Deus, dessa nação santa, desse povo escolhido, dessa geração eleita, desse povo de Deus. É disso que Paulo está falando. Olha, gente, esse é o mistério que Deus me revelou para anunciar para vocês, gentios, que lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo, Deus já estava fazendo planos a nosso respeito. E vocês acham que acaba aqui? Gente, não subiu ao coração, nem olhos humanos jamais viu, nem a mente mais brilhante, nem a imaginação do cineasta mais extraordinário foi capaz de imaginar o que Deus ainda tem reservado para nós. Por isso que Paulo está dizendo, olha, por isso, por causa dessa vocação,
por causa desse plano de Deus, de nos fazer filhos desde a eternidade. E para isso, lá na eternidade, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, porque lá na eternidade passada, Jesus chegou para o Pai e disse: eu topo, vamos criar o homem, ele vai cair, mas nós vamos redimi-los. Eu darei o meu sangue puro e imaculado. É a vontade do Pai, é o amor do Pai por meio da obra do Filho, por meio do sangue do Filho, que nos redime, que é a nossa redenção, que nos alcança com essa graça. Se não bastasse, o Pai nos dá o Espírito Santo. Versículo 13. Abra aí, versículo 13. Acharam? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Olha só, preste atenção. Não tem salvação, não tem redenção, não tem plano de Deus sem a pregação do evangelho. Depois que ouvistes a palavra da verdade, é por isso que Paulo suava, é por isso que Paulo se esmurrava, é por isso que Paulo era preso, para pregar esse evangelho da verdade. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Que esses versículos estão dizendo? Eles estão dizendo que Deus fez essa obra na nossa vida, e para a gente ter certeza de que essa obra é de Deus, que ela é sobrenatural, que ela é miraculosa, Deus colocou o Espírito Santo dele em nós, que é o penhor. O que é penhor? Advogados, irmãos aí do direito, o que é penhor? Garantia fiduciária? É? Não. Garantia real. O que é a garantia real? Você tem que ter alguma coisa palpável e concreta. Quando diz penhor, é porque Deus nos deu uma coisa concreta, uma garantia real, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Que é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até que Deus resgate plenamente essa propriedade. Irmãos, eu não troco isso por nada desse mundo. Não troco, mas por nada. Eu não tenho coragem de vestir nenhuma outra camisa e dar a minha vida por ela. Eu sei que cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação, mas essa é a vocação celestial. Já participei de fundação de partidos políticos, tenho os meus ideais políticos, já me convidaram para fazer parte, para filiar, para ser parte. Eu, nas minhas orações, dizia: só tem uma coisa que eu tenho coragem de dar a minha vida por ela, de morrer por ela, de ser preso por ela, é essa verdade aqui. Essa é a verdade. É por isso aqui, irmãos, que Paulo está preso, é por causa dessa verdade. Não tem nada nessa vida, não tem glória, não tem fama, não tem recompensa humana, não tem aplauso humano, não tem reconhecimento humano que se compare à glória de Deus derramada sobre as nossas vidas. É por isso que Paulo está dizendo: gente, pelo amor de Deus, ande de acordo com a vocação.
Ande de acordo com essa vocação, ande de acordo com esse plano de Deus. Não ande mais como os gentios. Por isso digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, fazendo a sua vontade. É por isso, irmãos, não sou eu, é a palavra de Deus. Quem ama o pecado, quem vive no pecado, quem vive no mundo, flertando com o mundo, abraçado com os prazeres do mundo, não conheceu a graça, o tamanho, a dimensão, a extraordinária graça de Deus, do plano de Deus, da vocação, do chamado de Deus. Quando eu entendo essa vocação, quando eu entendo esse chamado, quando eu entendo que eu faço parte de algo que começou lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de existir dinheiro, antes de existir prédios bonitos, antes de existir coisas bonitas, antes de existir carros bons, antes de existir todas essas coisas desse mundo, que vai passar e que passa. Quando eu penso que lá na eternidade, Deus fez esse plano, e eu estava incluso nele, não tem mais nada que possa encher o meu coração. Se você acha que é a profissão que vai encher o seu coração, se você acha que é o seu sucesso profissional, se você acha que é a quantidade de dinheiro que você vai ganhar, se você acha que é a fama e os aplausos que você vai receber, seu coração continua vazio. Outro dia, o irmão Rodrigão, nós conversando com um rapaz aqui, e ele contando para a gente, né, sobre a vida dele, os prazeres, as conquistas e tudo mais. Foi, meu amigo, seu coração está igual ao da mulher samaritana. Se ainda não achou a fonte da água, se ainda não bebeu da água. Coração vazio, coração sem plenitude de vida, é porque ainda não encontrou, é porque ainda não bebeu da água que Jesus dá. Aquela mulher passava de um marido, de um homem para outro, tentando nessas entregas satisfazer o seu coração, achar um pouco de afeto, seduzida possivelmente por palavras enganosas e mentirosas de amor, e num desespero de ser acolhida, de ser amada, ela se entregava. Se entregava, era enxotada, e daqui a pouco partia para outro, para outro, para outro, para outro. Até que um dia ela encontrou com Jesus. E Jesus falou para ela: se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Tem gente que tem um coração insaciável, não tem dinheiro que basta, não tem trabalho que basta, não tem conquistas que basta, não tem nada que basta, porque o coração é vazio. Não entendeu a vocação, o plano de Deus, o chamado de Deus. É isso que Jesus está falando. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas do seu interior borbulharão águas de vida, rios de águas vivas. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem faz parte dessa nova geração de Deus, quem está em Cristo, deve viver de acordo com essa vocação.